Olá, turminha! Vamos estudar um pouquinho sobre potenciação e suas propriedades, capítulo 6 da apostila, ok? Aqui nós temos alguns exemplos bem simples que vão poder ajudá-los na resolução dos exercícios. E o Ulisses está aqui para ajudar a gente hoje. Então é o seguinte, vamos relembrar um pouquinho, né? Potenciação, nós temos aqui a base e o expoente. E existem algumas regras para isso. Primeiro aqui eu tenho 3 exemplos de adição dos expoentes. Quando que a gente soma os expoentes? Quando as bases estão multiplicando. Lembram da regrinha? Copia a base e soma os expoentes. Isso sempre que nós temos potências de mesma base, ok? Então aqui o primeiro exemplo. 8 ao quadrado vezes 8 elevado à quinta potência. Percebam que são as mesmas bases. Base 8, copia a base. E somos expoentes. 2 mais 5, 7. Essa é a resposta. Segundo exemplo, eu tenho 3 potências de mesma base, base 5, copia a base e somos expoentes. Ah, mas os expoentes são letras? Como que eu vou somar essas letras? A mais B mais C. Então, vai ficar A mais B mais C. Essa é a resposta. E o terceiro exemplo, eu tenho aqui 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado vezes 2. Bases iguais, copia a base. E somos expoentes. Só que esse último número ele não tem expoente. Então, quando não tem, significa que é 1. Então, eu tenho 3 mais 2, 5, mais 1, 6. 2 elevado à sexta potência. Segundo exemplo é subtração. Quando nós temos potências que estão sendo divididas, nós copiamos a base e subtraímos os expoentes. Então, nesse caso, ó, mesmas bases, base 9 copia, e 8 menos 2, 6. 9 elevado à sexta. E a potência também, ela pode estar na forma de fração. Lembrando que a fração, ela é uma divisão. É o numerador dividido pelo denominador. Então, aqui eu tenho 5 elevado à sexta potência dividido por 5 elevado à quarta potência. Como elas possuem a mesma base, base 5, copia a base e subtrai os expoentes. 6 menos 4, 2. Temos aqui a potência da potência. Nesse caso, é só a gente multiplicar os expoentes. Então, aqui, ó, 5 ao quadrado ao cubo. Copia o 5, copia a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Com as letrinhas, a mesma coisa. Copia a base e A vezes B, AB. Outros exemplos aqui de exercícios com potenciação. Aqui o primeiro exemplo, eu tenho m à quarta vezes m ao quadrado, fecha parênteses, elevado à quinta potência. Como vocês já aprenderam, nós sempre resolvemos quem está dentro dos parênteses primeiro. Então, primeiro eu resolvo aqui dentro, ó, m à quarta vezes m ao quadrado, que dá m à sexta. Copia a base, somos expoentes. E o 5, copia. Agora, é só a gente multiplicar os expoentes. 6 vezes 5, 30. Essa é a resposta. E no segundo exemplo, eu tenho aqui x à quinta sobre x elevado a y. Resolve primeiro parênteses. Como aqui é uma fração, copia a base e subtrai os expoentes. Lembrando que aqui é 1. Então, copia a base x, 5 menos 1, 4. E o y permanece ali fora. Agora é só multiplicar os expoentes. 4 vezes y, 4y. Bom, olha esse exemplo aqui interessante. Eu tenho uma fração e uma multiplicação. Então, resolvendo a primeira fração, copia a base 7
e subtrai os expoentes. 8 menos 5, 3. Eu vou copiar o vezes 7 ao quadrado. O que sobrou agora? Sobrou uma multiplicação de potências. Então, de acordo com a regra da multiplicação, copia a base e soma os expoentes. 3 mais 2, 5. Olha que situação interessante. 5 ao cubo ao quadrado é igual a 5 ao cubo ao quadrado? E aí, o que vocês acham, turminha? 1, 2, 3. Não, gente, não é a mesma coisa, ok? São diferentes. Por quê? De acordo com a regra da potenciação, nessa situação a gente multiplica os expoentes. Então, 3 vezes 2 dá 6. Aqui eu tenho 5 elevado à sexta potência. Já nesse caso, eu tenho 5 ao cubo ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? 3 vezes 3, 9. Então, aqui é 5 elevado a 9. Então, eles são diferentes. Então, turminha, vou pedir para vocês resolverem os exercícios das páginas 460 a 463 e o exercício extra 28 da página 507, que em breve eu estarei fazendo um novo vídeo com a correção desses exercícios. Um beijinho no coração de todos, fiquem com Deus.